Vamos orar, convidar o pastor Orlando para estar conosco aqui. O pastor Orlando tem a responsabilidade de nos trazer a palavra. É sempre um privilégio ter o pastor Orlando conosco, a pastora Márcia. Todo primeiro domingo do mês o pastor Orlando vai estar conosco. Já está convocado. Né? Todo primeiro domingo do mês, o pastor Orlando é o nosso profeta. Né? Tem barba de profeta. Né? Homem de Deus, né? Usado por Deus. Então vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração nesta hora. De olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta igreja é tua para a glória do teu nome. E eu tenho certeza que o pastor Orlando é teu. A palavra é tua, a glória é tua e o louvor é teu. E a palavra que sai da tua boca não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. E aquilo que lhe apraz é salvar, é curar, é libertar, é abençoar, é operar milagres. Pai de amor, Deus eterno, edifica a tua igreja nesta noite. Fala ao coração da tua igreja, pelo poderoso agir do Espírito Santo. Usa o pastor Orlando com poder e graça. Repreenda todo e qualquer embaraço do inimigo, pelo poder do teu sangue, Jesus, para a glória do teu nome. Dá vitórias agora. Em Cristo Jesus, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. É sempre uma honra, sempre muito bom estar aqui conosco, ter a oportunidade de estar nesse púlpito e sabendo que, junto com a oportunidade, é uma grande responsabilidade. Eu confesso que essa semana eu orei muito a Deus pelo desafio, né, de estar aqui hoje trazendo uma palavra. E o Senhor me deu algumas palavras, mas confesso que nessa tarde o Senhor me deu uma palavra completamente diferente daquilo que eu vinha pensando. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Que você saia daqui edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que você já está de pé, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. E o versículo é o de número 30. Livro de João, discípulo amado de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos aqui já me conhecem. Alguns aqui já há muito tempo me conhecem. Glória a Deus pela sua vida. Sinto uma alegria de que você está congregando numa igreja muito séria, numa igreja em que essa palavra, ela é a prioridade. Louvado seja Deus. João capítulo 8, versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais uma vez? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche os teus olhos. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, eu sei que o teu servo, teu anjo da igreja já orou, mas como sempre faço ao Senhor, ó Pai, peço que o Senhor coloque as tuas palavras em meus lábios, para que a tua igreja seja edificada, que a tua misericórdia e a tua graça seja sobre nós nessa noite. Edifica-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos nessa noite, revela-nos o oculto. Deus, nos dê direção para as nossas vidas. Mais que isso, Senhor, revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala ao nosso íntimo. Senhor, se for preciso, nos corrija, mas que nós sejamos nessa noite
transformados. Que nós, nessa noite, possamos conhecer a verdade, porque ela nos liberta. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sente-se um pouquinho. Eu gostei da parte do churrasco, gostei da parte da escola bíblica. É muito bom aprender as coisas de Deus, né? A palavra de Deus. Gostei muito. Mas fico preocupado, porque quinta-feira aqui quem pregou foi um pastor da Eslovênia. Aí vem hoje um pastor do Douradinho. Meu irmão, é uma responsabilidade grande, mas Jesus amado. Mas a palavra ela não muda. A palavra ela é provada. A palavra ela é fiel. Ela é poderosa. E todo aquele que nela crê pode ter certeza que as coisas serão diferentes. Eu gostaria nessa noite de trazer algumas reflexões a nós. Eu tenho notado e tenho visto que muitos de nós estamos encontrando uma certa barreira, uma certa dificuldade em ouvir pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de socorro, e às vezes nós não estamos conseguindo identificar esses gritos. O que me chamou muita atenção foi que alguns dias atrás eu estava lendo uma matéria e estava falando sobre os elefantes. Talvez você já pensou aí, pastor, eu vim aqui para ouvir sobre elefante. Calma, você vai entender. E eu comecei a me interessar por aquele assunto. E algumas características me chamaram a atenção. Uma das características, a primeira, é que os elefantes, a mãe e os filhos têm um laço muito forte. E a mãe elefante não permite que ninguém chegue perto do seu filhote. Nós somos parecidos. Tem alguma mãe aí que deixa algum inimigo chegar perto do seu filhote? Segunda característica que eu observei é que aquele ditado que memória de elefante é grande, verdadeiramente ela é grande. Dizem que ele tem uma alta capacidade de memorização. Outra característica, e essa particularmente eu fiquei preocupado, é que eles comem muito. Os elefantes comem demais, gente. Parece uns crentes que eu conheço. 130 quilos de folhas. 130 quilos de folhas, frutos, arbustos, flores por dia. E 150 litros de água todos os dias. Para quem pesa 6.500 quilos, tem que ser assim. Outra coisa que eu notei foi que eles se protegem contra o perigo. Como? Quando eles notam que existe algum perigo ao lado deles, eles fazem um círculo, onde os mais fortes ficam posicionados de uma maneira estratégica. Interessante isso. E eles se defendem em grupos. Uma característica notória é a sua tromba. É um animal que tem aquela tromba. E naquela tromba tem aproximadamente 100 mil músculos. 100 mil músculos. E é importante porque, através da tromba, ele demonstra certas coisas, certas sensações. Quando ele abraça o filhote, ele está demonstrando o seu amor. Quando ele bate em alguma coisa, ele está demonstrando a sua defesa. A tromba tem uma função específica na sua alimentação. Quando algum elefante morre, todos da manada ficam tristes. E é interessante que eles ficam ao redor do corpo daquele elefante que morreu. Achei muito interessante essas características.
Quando um morre, eles ficam ali dias ao lado e, determinado tempo, eles começam a jogar a terra e grama em cima do corpo daquele que morreu. Agora, ele tem uma outra característica em que a sua audição é incrível. O elefante ele é capaz de identificar passos de um pequeno camundongo a 10 quilômetros. Você sabia disso? Agora, a característica que mais chamou a minha atenção é que os elefantes, eles choram. Os elefantes choram. Quando nós olhamos para esses animais, achamos que são tão grandes, tão poderosos, tão... A gente olha e diz assim, meu Deus, esse é gigantesco, eles são fortes, resistentes, mas eles choram. E quando eles choram, eles emitem um gemido, uma espécie de suspiro que soa como um pedido de socorro. Quando os elefantes choram, ele está dizendo para os outros que ele está sentindo. Ele começa a gemer de uma tal forma que os outros que estão ao redor identificam o seu gemido. Agora, é interessante, irmão, que nós humanos, a nossa capacidade auditiva não consegue identificar o gemido dos elefantes. Ou seja, o único que consegue ouvir o gemido é o próprio elefante. Olha que coisa interessante. Ele consegue apenas ser ouvido por outro elefante. Agora, existe um detalhe que me chamou mais a atenção ainda. Porque quando esse outro elefante ouve o gemido de um, ele para tudo o que ele está fazendo, chama toda a manada e começa a emitir gemidos para aquele elefante que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda, que está sentindo medo, que está sentindo tristeza, ou quando está gemendo pelo fato que eles sabem que eles vão morrer. O outro elefante, ele para tudo o que está fazendo, ele chama todos os outros, a manada se une e começam a emitir sons para aquele que está sofrendo. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Porque existem pessoas dentro da nossa própria família que estão emitindo os gemidos, pessoas que estão precisando de socorro, de ajuda, e os nossos ouvidos não estão ouvindo. Eu vim falar aqui essa noite para você da nossa necessidade de abrir os nossos olhos, talvez para a nossa própria casa, e começar a enxergar algumas coisas, começar a ouvir algumas coisas que você não está ouvindo do seu filho. Algumas coisas que você não está ouvindo da sua esposa. Talvez ela está gemendo, gritando, dando sinais e nós não estamos percebendo. Talvez o seu marido está vivendo um tempo difícil, um tempo de grandes tribulações, e você, esposa, não parou para ouvi-lo. Eu vim essa noite aqui não para chamar a sua atenção, puxar a sua orelha, mas pedir para que o Espírito Santo revele a você o que está acontecendo ao seu redor, antes que aconteça algo muito grave. Casamentos que estão gemendo, que estão em um ponto crítico, que precisam de socorro, que precisam de ajuda, e ninguém está ouvindo. Tem muita gente gemendo, ouvindo do nosso lado. Eu aprendo com esses animais. Quando um precisa, lá do outro lado se junta e emite sons de conforto, sons
de ajuda, sons de consolo, e nós não somos capazes, muitas vezes, de dobrar o nosso joelho e interceder por essas pessoas. Nós sabemos que o irmão está passando uma grande luta, uma grande dificuldade, mas nós sequer nos importamos em dobrar o nosso joelho e incluir esse irmão nas nossas orações. Eu quero dizer para você que você precisa, eu e você, nós precisamos passar a ouvir mais, a dar mais atenção às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e principalmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, Jesus. 2 Reis capítulo 5, não precisa abrir ainda não sua Bíblia. 2 Reis capítulo 5, sabe o que diz? Diz que lá existia um homem chamado Naamã. E lá diz que ele tinha muitas qualidades, que ele era o chefe da guarda, o chefe do exército. Diz que ele era varão valoroso. Diz que ele era importante. Diz que ele era isso, aquilo, mas ele tinha um problema, ele tinha lepra. Tem gente ao nosso redor que tem um grande problema. E o texto continua dizendo no verso 3 que este homem havia trazido de uma das suas batalhas uma serva, e essa serva estava dentro da casa dele. Essa serva servia sua mulher. E essa serva, ouvindo que o seu senhor estava enfermo com lepra, levantou a sua voz e disse: se o meu senhor ir até o profeta de Deus, ele será limpo. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós podemos sim ser essa pessoa que ouve o gemido e leve essa pessoa até aquele que pode mudar a sua vida, a sua situação. O texto vai continuar dizendo que Naamã ouve essa palavra, a palavra de uma serva, e procura o profeta. 7 vezes mergulhando naquele rio. 7 vezes. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode, assim como Naamã, ser limpo. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 30, fala sobre a parábola do bom samaritano. Abra comigo a sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo de número 30. O pastor Nelson falou que hoje pode ir até às 10 da noite. Aleluia. Quantos concordam? Só 2. Ai, Jesus. Meu Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 30. Acompanhe comigo esse texto. E respondendo Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Para pensar comigo. Um homem no meio do caminho, meio morto. Precisando de ajuda. Quem desce primeiro? Nós não vamos nos ater aqui agora. Quem desce primeiro? O sacerdote. E o sacerdote passa. Deixa quieto, deixa para lá, não posso parar agora. Eu tenho coisas mais importantes. O segundo que desce, sabe quem é? Os levitas. O levita passa. E quando ele olha o homem, ele tem coisa mais importante. Mas graças a Deus que passou o terceiro homem, que ouviu o gemido daquele moço. E quando ele olha para aquele moço, ele vai lá e ajuda aquele moço.
Estou falando nessa noite de homens e mulheres que Deus levantou para ouvir alguém que está precisando e ser um grande instrumento na mão de Deus. O texto diz que aquele homem levantou, colocou ele, mas o principal, aquele homem moveu-se de íntima compaixão. E aqui eu abro um parênteses, porque só sente íntima compaixão quem é discípulo de Jesus. Só sente íntima compaixão do próximo quem verdadeiramente conhece a Deus. Tem coisas que a gente vai descobrir só depois de nós termos grandes experiências com Deus. O texto diz, meus irmãos, minha irmã, que aquele homem levanta, coloca ele sobre o seu cavalo, leva para um lugar e cuida dele. A Bíblia diz, o texto diz que ele coloca nas suas feridas azeite e vinho. Azeite, na palavra de Deus, fala sobre unção, representa unção, representa a unção de Deus. Vinho é o sangue de Jesus. Tem gente que está gemendo do nosso lado e precisa que eu e você sejamos instrumentos para levar a graça de Deus, levar a unção de Deus, levar o sangue de Cristo para a vida dela, para ela ser curada. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão entendendo essa palavra? Meu irmão, o texto diz que aquele homem sentiu íntima compaixão. E a pergunta para nós hoje é: o que há no teu coração? Pastor, no meu coração há aquela moça morena de olhos verdes. Pastor, no meu coração eu tenho um desejo de ser muito rico. Pastor, no meu coração eu quero casar. Depois quer voltar a ser solteiro, né? Você não sabe o que é casar, meu amigo. Você tem que decidir direito. E principalmente com quem você vai casar. É sério. Um dia a gente vai falar sobre casamento, né, pastor? Um dia Deus vai preparar, né? É um grande desafio. Meu irmão, o que tem aí dentro do seu coração? O que havia, será, no coração daquele sacerdote que olhou alguém gemendo, mas passou embora? O que havia no coração daquele levita que olhou e passou embora? Homens e mulheres, dois homens que conheciam a lei, conheciam a palavra. O que há no nosso coração que conhecemos a palavra e que nós não temos a disposição dentro de nós de ouvir alguém que está gemendo, precisando de socorro? E a pergunta é: você quer ser o milagre na vida de alguém? Pelo menos um amém eu ouvi, glória a Deus. Você quer ser um milagre na vida de alguém? Então passe a ouvir mais. Passe a viver de modo diferente. Peça para o Senhor colocar dentro do teu coração esse sentimento de íntima compaixão. Amém? O que tem dentro de nós, irmãos, o que tem dentro de você. Nós começamos essa palavra dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E a pergunta é: somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Sim, porque nós não podemos fazer o mesmo que o levita fez, o mesmo que o sacerdote fez, mas nós temos que ser discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo faz aquilo que Jesus faria. O verdadeiro discípulo sente aquilo que Jesus poderia sentir. Ah, pastor, sabe como é, né? A gente tem muitas preocupações, muitas coisas para resolver. Esse é o problema, meu irmão.
Esse é o problema nosso nos dias atuais. Nós passamos 2, 3 horas aqui, ó, e não paramos sequer alguns minutos para ver o que está acontecendo ao nosso redor dentro da nossa família. Hoje nós chegamos na hora do almoço e alguns nem vão para casa almoçar e não se sentam nem à mesa para ter um tempo com o seu filho que chegou da escola ou que está indo para a escola. E nós não sabemos o que ele está passando lá na escola. Você não sabe se o teu filho está sofrendo alguma perseguição na escola. Você não sabe o que está acontecendo com as notas do seu filho. Você não sabe o que foi feito lá na creche da sua filhinha. Você não sabe o que está acontecendo no trabalho do teu marido. Você não para ouvir o que está acontecendo ao seu redor. E tem gente gritando, pedindo por socorro. Essa noite eu queria te encorajar a você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, fazendo aquilo que ele nos ensina, que é amar o próximo, que é buscar ser verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus, a ser um milagre na vida de alguém. Alguns anos atrás, vários anos atrás, uma cunhada minha, ela tinha apenas 10 para 11 anos. Ela mora em outra cidade. Mas na escola, ela estava se envolvendo com amigas erradas. Estava se envolvendo com pessoas erradas. Estava indo para um caminho errado. Se envolvendo com bebida, se envolvendo com droga. Mas no primeiro dia em que nós ouvimos o grito de socorro, eu e minha esposa, nós tiramos ela de lá e trouxemos para nossa casa. E eu, que nunca tive filho, já tinha uma de 11 anos dentro de casa. E eu trouxe ela, sabe por quê? Porque disse Jesus para mim, você pode ser um milagre na vida dela. E eu obedeci a voz de Deus. Jesus falou comigo assim, sabe quando o Zaqueu devolve 4 vezes para aquelas pessoas que ele tinha defraudado? Jesus falou comigo nessa palavra, que as pessoas para quem Zaqueu devolveu, elas foram muito abençoadas. E aquilo ficou no meu coração. E eu falei para minha esposa, vamos trazer ela para casa e vamos cuidar dela. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar aqui. Irmão, ela só ficou até os 17. 6, 7 anos. Mas quando saiu da minha casa, saiu uma serva de Deus. Saiu uma moça que estava cursando já faculdade. Eu não sei o que vai ser da vida dela hoje, porque já não está mais nas minhas mãos. Mas você precisa e pode ser alguém que salve aquelas pessoas que estão gemendo, aquelas pessoas que estão dando sinais, pedindo socorro. Talvez tenha alguém dentro da sua própria família dessa maneira. É um parente? É um tio? É uma tia? Eu não sei. Talvez você está tão preocupado com as suas próprias coisas, porque afinal de contas eu tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Ei, discípulo de Jesus não se preocupa apenas com o que tem. Discípulo de Jesus coloca nas mãos de Jesus e Jesus dá o que você precisa. Essa noite eu gostaria de que você levasse essa palavra dentro do teu coração. Talvez você que é empresário, talvez você ainda não enxergou porquê e não entendeu por que aquela pessoa que trabalha com você lá está tão quietinha, sofrendo tanto. Por que você não pergunta para ela essa semana? O que está acontecendo com você?
Por que você está assim? Por quê? Essa semana nós tivemos uma semana diferente, eu e minha esposa. Passamos segunda, terça e quarta no hospital. Até encontrei a irmã. Sabia que a irmã trabalhava lá, né? A irmã me via no corredor toda hora. Eu ali observei, irmãos. No quarto que minha esposa estava, tinha uma mulher jovem que estava ali há 14 dias. O médico abriu o estômago para ver se era tumor, câncer. E quando ele viu que o tumor era grande demais, ele fechou e mandou embora. Vai, porque você tem que ir para um especialista, o seu caso é sério. E aí eu fiquei observando, porque ninguém da família ia buscar a mulher. Ninguém aparecia para ir buscar ela embora. A alta dela foi de manhã, só no final da tarde apareceu alguém. Sabe quem apareceu? O patrão. Cadê os filhos que estão preocupados com os seus pais? Cadê os filhos que abrem mão do seu conforto, da sua comodidade, da sua vida, para honrar aquilo que diz a palavra e honrar o seu pai e a sua mãe? 6 horas da tarde foi o patrão buscar ela. A da outra cama, uma moça jovem estava grávida e, como ela estava com muita asma e bronquite, ela precisou ser internada e teve que ter o parto. Foi para emergência, foi para a UTI, teve o bebê, e o bebê na UTI e ela no quarto. 4, 5 dias. A preocupação dela, irmão, era com seus outros 3 filhinhos, porque não tinha ninguém que pudesse cuidar dos outros 3 filhinhos. E quando ela saiu, ela recebeu alta, ela pediu meu telefone emprestado. O senhor pode emprestar meu telefone? Que eu preciso achar alguém que possa vir me buscar. Ela ligou para o marido, ela ligou para o cunhado, ela ligou para a irmã, ela ligou para não sei quem, ela ligou para não sei quem. Ninguém podia ir buscar ela. Sabe o que acontece conosco nos últimos tempos? Nós não estamos nem aí para as pessoas. Nós não estamos preocupados com pessoas da nossa própria casa. Essa noite eu queria mostrar para você que nós somos infinitamente amados por Deus. Que Deus nos trata como filhos. E um elefante ouve o gemido do outro elefante. E nós que somos capacitados por Deus, amados por Deus, chamados de filhos de Deus, não estamos ouvindo aquele que está gritando ao nosso lado. Às vezes o pastor grita: irmãos, ajudem a obra de Deus. As pessoas não estão nem aí preocupadas. Às vezes um irmão de dentro da igreja está precisando de algo, material até, e a gente não está nem aí. Ah, essa não é a função da igreja. Mês passado, com muita dificuldade lá na igreja, nós conseguimos até pagar a força CPFL de alguns de irmãos que estavam com força cortada. A igreja precisa ouvir o gemido de quem está aí. Eu e você precisamos ouvir o pedido de socorro de dentro da nossa casa, do ambiente em que nós trabalhamos. Se verdadeiramente sois meus discípulos,
verdadeiramente são livres. Mas nós temos usado essa liberdade em Cristo não para sermos discípulos de Jesus verdadeiro, mas para parecer crentes. Algo precisa mudar dentro de nós. Jesus disse: tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Essa noite eu gostaria de que você saísse daqui com a seguinte palavra dentro do teu coração: eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Eu posso fazer melhor do que eu faço hoje. Eu posso ajudar mais do que eu ajudo hoje. Eu posso ouvir mais. Tem marido, irmão, que a esposa está falando e o cara está em outra dimensão. É verdade ou não é? Às vezes eu faço isso, irmão, lá na minha casa. A minha esposa fala. Tipo assim, igual o rádio, sabe? Brincando. Porque mulher fala, né? Mulher fala 35 mil palavras, o homem só 15. 20 mil é 6 horas da tarde. Quando você chega, meu irmão, ela tem 20 mil para te falar ainda. E a gente, às vezes, nem ouve ela. E às vezes ela está pedindo socorro. Às vezes nós não estamos ouvindo e nem vendo o que está passando nela, no coração dela. É. E ela está morrendo. E nós passamos desapercebidos. É uma insensibilidade muito grande. Que você hoje, irmãos, saia daqui esta semana, em nome de Jesus, que o Senhor te mostre alguém que precisa daquilo que você tem aí dentro de você, discípulo de Jesus. Porque eu creio, eu tenho certeza que você que é discípulo de Jesus vai ter uma palavra para libertar essa pessoa que está gemendo. Eu creio que você, discípulo de Jesus, vai ter uma palavra para fazer com que essa pessoa entenda o amor de Deus por ela. Quantos casos de depressão você conhece? Você sabe. Quantos casos neste ano, nos primeiros 3 meses deste ano, na nossa cidade, de pessoas que se mataram? Irmãos, quantos casos nós tivemos já? Hoje a gente abre a página desses jornais da nossa cidade, sangra, sai sangue. Marido que matou a esposa, a semana passada teve 2, deu facada no marido. O negócio está sério. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto, nós temos que ouvir. E aqui, eu digo para você, irmão, Tiago diz, Tiago, abra comigo sua Bíblia, no livro de Tiago. Quantos estão entendendo? Livro de Tiago. Glória a Deus. Livro de Tiago. Deixa eu achar aqui que o Senhor me fez lembrar agora desse texto. Esse texto diz: seja pronto para ouvir. Tiago 1, versículo de número 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para
ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Amém, Jesus. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra para mim ficar rico. Essa é a palavra. Porque quando você transforma a vida de alguém, Deus te dá tudo o que você precisa. Pastor, eu vim aqui para orar pela minha casa, para ela ser liberta dos demônios. Esta é a palavra. Você vai ouvir mais o teu filho, vai entender o que ele precisa, e ao invés de quebrar ele na madeira, você vai dar amor e carinho e fazer aquilo que Jesus faria com ele. Essa é a palavra. Você vai ouvir ele. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra para consertar o meu casamento. Essa é a palavra. Você vai ouvir mais o seu cônjuge. Talvez amanhã ela vai te pedir sapato. Ou então ele vai pedir para você se ele pode comprar uma peça para o carro. Mas ouça. Seja pronto para ouvir. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é no teu nome, Jesus, que nós oramos. E pedimos ao Senhor nessa noite que o teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós nessa noite, Senhor. Entra dentro de nós, Jesus, e que nós passamos a ser verdadeiros discípulos, Deus. Porque o discípulo ama, o discípulo sente compaixão, o discípulo dá a sua própria vida em favor do outro. O verdadeiro discípulo, Senhor, não foge daquilo que o Senhor está mostrando. O verdadeiro discípulo, Senhor, ele sabe que o Senhor tem coisas maiores para ele. Ah, Espírito Santo, nessa noite, Senhor, que a tua palavra entre no coração de cada um dos teus filhos. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser discípulos cheios da tua graça, do teu poder, para poder, ó Deus, ajudar o nosso próximo, ser o socorro do nosso irmão, ter a sensibilidade de ver que ele está sofrendo e precisa de ajuda. Ah, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Ah, Jesus, nessa noite, cadê os Pedros, cheios de Deus, que olham para o coxo e dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Cadê os Pedros que estão cheios de Deus para levantar o que está caído, para curar o que está doente, para trazer uma palavra de conforto para aquele que está triste? Cadê os discípulos do Senhor? Cadê os homens e mulheres de Deus que oram e intercedem por aquele que precisa? Jesus nos ensina a ser melhores, ó Pai. Nós não podemos viver uma vida de simplesmente fazer pouco. Nós queremos fazer mais, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta cada um de nós a fazer mais. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Jesus. Que a tua graça, teu amor, que a tua bondade, que teu Espírito Santo continue sobre nós e nos faça melhores para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Obrigado, Senhor. Olha assim para cima. A palavra de Deus não diz que os olhos do Senhor estão sobre todos? Olha assim para cima. Manda um beijo para Jesus. Te amo, Jesus.
Aleluias. Deus te abençoe. Que o Senhor continue falando ao teu coração. E que nessa semana, em nome do Senhor Jesus, você seja um grande instrumento na mão dele para salvar alguém. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe.